Olá, seja bem-vindo ao Medicina do Estudante, um canal feito por estudantes para estudantes. Meu nome é Rafael Valença e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre leishmaniose visceral. Nesse vídeo nós vamos trazer a definição, vamos falar um pouco sobre epidemiologia, etiologia, como é o quadro clínico desses pacientes, como é que fazemos o diagnóstico e o tratamento. Começando então a falar da definição, a leishmaniose visceral tem outros nomes. Ela também é conhecida como calazar, esplenomegalia tropical e febre dundum. Vai depender da região geográfica em que você se encontre. E o que é que ela é? Ela é uma forma sistêmica de infecção causada por um protozoário intramacrófago obrigatório do gênero Leishmania, pela picada da fêmea do flebotomínio conhecido como mosquito palha. Bem, são os principais reservatórios do Kira. Existem dois tipos de leishmaniose, a visceral e a cutânea. Nesse vídeo nós vamos nos ater a falar apenas da leishmaniose visceral e a cutânea nós vamos abordar em outro vídeo. Nas Américas, a Leishmania chagas é a espécie principal envolvida na transmissão da leishmaniose visceral. Falando então da epidemiologia, é importante falar que essa doença é a terceira mais importante das doenças transmitidas por vetores, atrás apenas da dengue e da malária. É importante falar também que a leishmaniose visceral ela tinha um caráter predominantemente rural, mas com o tempo foi mudando e hoje ela apresenta um caráter predominantemente urbano, seja de médio e grande porte. O Estudo Global de Carga de Doença estimou 1,4 milhões de anos de vida perdidos por incapacidade em decorrência dessa doença. Mais de 90% dos casos de leishmaniose visceral no mundo se concentram em 3 países: Índia, Etiópia e Brasil. E o Brasil é o país que tem a maior prevalência na América Latina, ocupando cerca de 90% dos casos, o que representa um número de 3.400 por ano. Na área urbana, o cão é o principal reservatório, enquanto que no ambiente silvestre, a raposa e os marsupiais. Sergipe, apesar de ser o menor estado do Brasil, é o que tem a maior taxa de mortalidade da leishmaniose visceral no país, com cerca de 20% de mortes nos casos registrados. Existem mais de 20 espécies de leishmania. A transmissão pode ser tanto antroponótica como zoonótica. Isso quer dizer que pode acometer tanto seres humanos quanto animais, mas ainda não foi observado uma transmissão direta do animal para o ser humano. No Brasil, existem 2 tipos: a Lutzomia longipalpis, que é a principal, e a Lutzomia cruzi. Essa Lutzomia cruzi ela é específica de algumas regiões, como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A Lutzomia longipalpis ela se adapta facilmente àquela região do peridomicílio e a variadas temperaturas, com atividade crepuscular e noturna. Durante o dia, esse mosquito ele fica num abrigo que tenha sombra e umidade para se proteger de predadores e do vento. Aqui eu acho importante abordar também um pouco sobre o ciclo do vetor. Esse mosquito ele mede cerca de 1 a 3 milímetros de comprimento. Tem seu desenvolvimento no ambiente terrestre e em 4 fases: a fase de ovo, larva, pupa e adulto. Depois da cópula, as fêmeas colocam seus ovos em um ambiente úmido, rico em substrato e matéria orgânica, porque quando esses ovos eclodirem de 7 a 10 dias e se transformarem em larvas, essas larvas vão se alimentar velozmente e vão crescer. Elas vão ficar no período de larva de 20 a 30 dias e elas têm um mecanismo interessante que elas podem causar uma dispausa. E o que é isso? Elas param o desenvolvimento se o ambiente não estiver favorável, até que ele esteja. E quando o ambiente está favorável, elas continuam a crescer. Esse período, como eu falei, dura em torno de 20 a 30 dias e depois elas transformam em pupas. As pupas têm uma respiração aérea e não se alimentam. E ficam assim de 7 a 14 dias, até se tornar o mosquito adulto. A longevidade desse mosquito é em torno de 20 dias. Lembrando, o mosquito que causa a infecção no ser humano é a fêmea, que é uma hematófaga obrigatória. Entendido isso, vamos falar então um pouco sobre o ciclo da doença. Vamos lá. Quando o flebótomo faz o repaste sanguíneo, isso é, quando ele pica o ser humano e suga o sangue, ele consegue injetar junto com a sua saliva a forma promastigota metacíclica no ser humano. Os macrófagos do ser humano vão lá e fagocitam essas formas promastigotas, porque reconhecem como agente invasor.
Só que dentro dos macrófagos, essas formas promastigotas elas não são destruídas. Elas perdem seu flagelo, se transformam na forma amastigota, ou seja, aflagelada, e acabam se multiplicando a ponto de romper com esses macrófagos. Depois que se rompem, elas caem na corrente sanguínea e podem ser capturadas por outros macrófagos, infectando-os também. E também elas podem ir para tecidos que sejam ricos em células do sistema mononuclear fagocitário, como linfonodos, baço, fígado e medula óssea. E aí, se outro mosquito picar essa pessoa, ela vai acabar sugando a forma amastigota do protozoário. E dentro do mosquito, ele sofre uma conversão, dentro do intestino do mosquito, ele sofre uma conversão para se transformar na forma promastigota e vai se desenvolvendo até formar a forma promastigota metacíclica, que é a que vai ser injetada no ser humano quando o mosquito picar, reiniciando assim esse ciclo. Para terminar a parte de etiologia, eu acho importante falar um pouco sobre o período de incubação, que é muito variável, tanto no homem como no cão. No ser humano, varia de 10 dias a 2 anos, enquanto no cão varia de 3 meses a vários anos. Vai depender da resposta imune celular, que é dada pelos linfócitos TH1. Por intermédio das citocinas, como a interleucina 12, interferogama, fator de necrose tumoral, alfa, eles acabam ativando os macrófagos, aumentando então o poder microbicida, fazendo com que haja a destruição das formas amastigotas intracelulares. Porém, existem pacientes que apresentam um perfil de citocinas diferente, como a interleucina 10, que é ineficaz na destruição dessas formas amastigotas intracelulares. O que acontece é que esse parasita acaba se replicando desenfreadamente, atingindo justamente os macrófagos do sistema reticuloendotelial de órgãos como fígado, baço, medula óssea, causando então uma hiperplasia reativa, gerando então hepatosplenomegalia, a ocupação da medula, e essa ocupação da medula vai gerar uma pancitopenia, que é a diminuição dos elementos figurados do sangue, como hemácias, plaquetas e leucócitos. O que acontece é que a liberação desses níveis elevados de citocinas pelos macrófagos parasitados gera febre e também a síndrome consumptiva, como a gente vai ver daqui a pouco no quadro clínico. Nós podemos dividir 6 tipos de paciente: o assintomático, o oligossintomático, o que está na forma aguda, o que está na forma crônica, o que tem uma co-infecção com o HIV e o paciente que apresenta uma leishmaniose dérmica pós-calazar. A forma oligossintomática é a mais comum nas áreas endêmicas. Ela se apresenta ali com a febrícula, aquela febre baixa, tosse seca, paciente que fica sem muito ânimo, apresenta então adinamia, diarreia, sudorese, uma discreta hepatomegalia, mas ela apresenta também uma resolução espontânea, com um quadro durando ali cerca de 3 a 6 meses. Parece muito com a infecção viral rotineira e o paciente termina não se preocupando tanto. Isso acontece em 60% a 70% dos casos. O resto vai transformar no calazar, o quadro clínico do calazar, como uma forma aguda. Na forma aguda, ela também é confundida com outras síndromes febris agudas e apresenta o paciente com febre alta, ali acima de 39 graus, calafrios, diarreia, podendo também ser do tipo de disenteria, que é aquela diarreia acompanhada de sangue ou muco, e uma esplenomegalia, que já vai aumentando aí o tamanho desse baço. Você já consegue palpar no exame físico cerca de 5 centímetros abaixo do rebordo costal esquerdo. Esse paciente também, lembra que eu acabei de falar na etiologia, por conta da elevação da secreção de citocinas, ele também acaba tendo uma pancitopenia por conta da ocupação medular. E aí vai ter uma diminuição da hemoglobina abaixo de 10, a leucometria vai estar entre 2 e 4 mil e a plaquetopenia abaixo de 200 mil. Mas é importante frisar que não há, na forma aguda, eosinofilia. Na forma crônica, as pessoas mais acometidas com a doença são as crianças abaixo de 10 anos e os pacientes imunodeprimidos. É importante frisar que essa doença tem um curso prolongado, insidioso, vai ali evoluindo aos poucos, com um período de incubação de 3 a 8 meses, pode apresentar uma febre em torno de 38, 38,5, que pode ser intermitente e irregular, mas também pode haver períodos afebris.
Esse paciente ele também tem tosse seca, mal-estar, uma palidez cutânea mucosa em decorrência da queda da hemoglobina. Ele pode também ter, com o tempo, uma perda ponderal, e aí a gente vai ver a caquexia. É comum que haja uma alteração na coloração da pele. Aqui nas Américas fica um tom mais pardacento ou de uma cera mais avermelhada, enquanto que na Índia é característico de lá, por conta do agente etiológico que é diferente, que haja um escurecimento maior. E também é possível ver um abdômen volumoso, e a gente consegue palpar o baço a 5 centímetros abaixo também do rebordo costal esquerdo. Aí está a imagem de um paciente com abdômen bastante volumoso, né? E é importante entender também quando é que a pancitopenia se torna grave. É quando acontece a hemoglobina abaixo de 9, a plaquetometria abaixo de 100 mil e a leucometria abaixo de 3 mil. Nesses pacientes vai gerar uma astenia, dispneia, insuficiência cardíaca em decorrência da queda da hemoglobina, vai gerar epistaxe, giborragia em decorrência da queda da plaqueta e também esse paciente está mais suscetível a infecções bacterianas e sepse por conta da queda dos leucócitos. Inclusive, as infecções bacterianas, elas são a principal causa de óbito nesses pacientes. Você lembra que eu falei que a defesa é dada pelo linfócito TH1, que são os produtores do CD4, e são justamente eles que vão estar diminuídos na infecção pelo HIV. O paciente ele pode até ter o parasita, e quando acontece a doença, a infecção pelo HIV, a imunidade cai, e esse parasita ele aparece como se fosse uma reativação. Ou então, o paciente pode ser saudável e adquirir o parasita. E ao invés de correr uma infecção oligossintomática, evolui logo para o calazar propriamente dito. E esse paciente ele vai ter febre, emagrecimento, hepatoesplenomegalia, pode até não ter a esplenomegalia. Mas a linfadenomegalia é comum e está presente em pelo menos 60% dos casos. E também é comum que haja uma disseminação para o pulmão, a pleura, o gastrointestinal, a pele e também pode gerar uma aplasia de medula grave. O que a gente precisa saber da leishmaniose dérmica após calazar é que ela é rara na América Latina e no Mediterrâneo e na Índia ela ocupa aí 5 a 10% dos casos. Ela acontece geralmente 2 a 4 anos após o fim do tratamento, principalmente do tratamento com os antimoniais pentavalentes, mais até do que com a anfotericina B. E como é que acontece? Ela aparece surge máculas hipopigmentadas que vão progredir para pápulas, nódulos, verrugas, que são encontradas no tronco, na face, na mucosa oral e às vezes até no órgão genital. O diagnóstico ele é clínico, mas até 80% dos casos podem ter as formas amastigotas encontradas na pele. Chegamos então ao diagnóstico. Aqui, nosso objetivo é encontrar esses parasitas por métodos diretos, encontrar as formas amastigotas dentro dos macrófagos ou monócitos. E aqui a gente pode fazer através do esfregaço do sangue periférico, mas tem uma sensibilidade baixa, cerca de 30%. Também pode ser feito uma aspirada de medula óssea, com a sensibilidade maior, cerca de 70%, mas o padrão ouro mesmo é o aspirado esplênico. Porém, apesar de baixa, tem um risco de sangramento. Ele tem uma sensibilidade de cerca de 90 a 95%. E quando é que nós fazemos ele? Quando a gente tem uma esplenomegalia aí acima de 3 cm do rebordo costal esquerdo, quando a gente tem uma atividade protombina maior do que 60% e quando a gente tem uma plaquetometria acima de 40 mil. A importância desse aspirado é que ele permite quantificar o grau do parasitismo, que vai aí de mais 1 a mais 6. E também, através desse aspirado, a gente consegue fazer a cultura dessa leishmania e vai encontrar as formas promastigotas aí de 5 a 15 dias. O PCR, que é a reação em cadeia polimerase, ela faz a amplificação do DNA do parasita e tem 94% de sensibilidade. No diagnóstico ainda nós podemos fazer também exames sorológicos, mas eles servem mais como triagem, porque apesar de ter uma alta sensibilidade, eles ficam positivos por um longo período de tempo, mesmo após a cura desse paciente. Por isso não é autorizado o início do tratamento se o ELISA, por exemplo, der positivo. Em pacientes co-infectados pelo HIV ainda, eles podem ser negativos.
Outra teste que podemos fazer é o teste intradérmico de Montenegro. É tipo um PPD da tuberculose, que ele vai avaliar a memória imunológica. O teste ele é sempre negativo, isso é importante falar, ele é sempre negativo na fase aguda da doença e ele é positivo após a resolução do quadro, seja espontânea ou após o tratamento medicamentoso. Por isso, ele não é utilizado como diagnóstico. Chegamos então ao tratamento. É preciso saber que esse paciente ele precisa ser internado para iniciar o tratamento. No Brasil, nós temos duas classes de medicamentos principais. A primeira opção, por conta do seu baixo custo e alta disponibilidade, são os antimoniais pentavalentes. E a segunda opção, a anfotericina B. O problema é que os antimoniais pentavalentes eles apresentam maior refratariedade nos pacientes, principalmente naqueles que estão na forma grave e avançada. É caracterizada aí por uma esplenomegalia acima de 10 cm do rebordo costal esquerdo, uma hepatomegalia acima de 8 do rebordo costal direito, a queda da hemoglobina abaixo de 8, leucometria abaixo de 3.000 e plaquetometria abaixo de 40.000. É comum também que haja uma neutropenia. Lembra que eu falei que existe uma pancytopenia? Ou seja, os leucócitos caem, com isso caem também os neutrófilos. E pode haver febre. No caso de febre, a gente tem que entrar com a antibiótico-terapia profilática, que é a ceftriaxona e a oxalaxilina, mantidos aí de 3 a 5 dias após a contagem dos neutrófilos passarem aí de 500 neutrófilos por milímetro cúbico. Em crianças, esse esquema tem que ser mantido por pelo menos 7 dias. Bom, e como é que eu sei se esse paciente foi curado? Os critérios são eminentemente clínicos. O desaparecimento da febre costuma acontecer aí por volta do 5º dia. Há uma redução da hepatoesplenomegalia que ocorre nas primeiras semanas. O ganho ponderal ele é evidente porque esse paciente ele volta a ter apetite e melhora seu estado geral. É indispensável a pesquisa por exame parasitológico, nesse caso, porque o critério é clínico. E o segmento do paciente ele vai ser feito nos 3, 6 e 12 meses após o início do tratamento. E na última avaliação, se esse paciente ele permanecer estável, ele é considerado curado. Bom, a eosinofilia ao final do tratamento é um sinal de bom prognóstico. E as provas sorológicas elas não são indicadas para acompanhamento do paciente, porque lembra, eu falei que o exame sorológico ele serve mais para triagem e ele pode positivar por um longo período de tempo, mesmo após o fim do tratamento. Bom, e o que fazer se esse paciente abandonar o tratamento? Se esse abandono for menor do que 7 dias, eu posso completar o tratamento. Porém, se for maior do que 7 dias, eu devo avaliar quantas doses ele tomou. Se ele tiver tomado menos do que 10 doses, eu tenho que reiniciar o tratamento. Porém, se ele tiver tomado mais do que 10 doses e estiver clinicamente curado, eu só observo. Se ele tiver tomado mais do que 10 doses, mas estiver clinicamente doente, eu tenho que reiniciar o tratamento. Bom, essas aqui foram as nossas referências. Espero que vocês tenham gostado. Nós somos o Medicina do Estudante. E se gostou, dê sua curtida, compartilhe e ajude-nos dando seu feedback, o que é que a gente pode melhorar. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.